O que é que realmente mudou? Nós temos aqui um novo formato, temos uma casa muito luminosa, certo? Porque quando se trata-se de podcast, estamos a nos referir também de imagem. Cada episódio nós vamos ter um caso real, né? Vamos passar a falar, dar exemplos de casos práticos que acontecem, tendo em conta os temas que a gente vai debater. Nós vamos dar sempre inúmeros exemplos concretos, né? Nós vamos ter para essa segunda temporada ofertas exclusivas para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, né? É isso porque a gente acredita na prática que a Ângelo vai oferecer prêmios, e esses prêmios vão passar desde consultorias gratuitas. A Ângelo vai oferecer até descontos em certos projetos para os nossos internautas, para os nossos seguidores. Então, para isso, nossos caríssimos já do outro lado, não deixem de comentar, dar sempre aquela joinha. Sim. Que pode ser um deles que vai estar aqui na nossa mesa redonda. Olá, família Keus! Estamos de volta com a segunda temporada. Desta vez estamos mais fortes, estamos muito mais técnicos e mais próximos de ti. Esse é o primeiro programa dessa temporada aqui para nós. É uma temporada, né, da estabilidade, porque a primeira temporada foi aquela que tudo era novo, os temas, né, a própria arrumação em si do estúdio. E foi uma temporada de muito aprendizado, na realidade, da primeira. E hoje estamos aqui para fazermos o primeiro programa, aquele que vai ser o início, o pontapé de largada para a segunda fase do nosso Arqueus Podcast. Muito bem, meus caros. Hoje não vamos falar propriamente da arquitetura, não vamos falar de temas ligados à arquitetura, vamos falar do nosso podcast, né? Vamos falar dos prós, dos contras, das lutas e batalhas que a gente tem enfrentado para podermos vos manter informado, vos dar conhecimento. Vocês que são os nossos seguidores, nossos arqueus. Muito bem, hoje estou aqui com o Navio, ele que é o nosso técnico de som. São daquelas pessoas que ficam atrás das câmeras, que fazem tudo acontecer. Como nós temos muitas mudanças aqui no nosso estúdio, então decidimos hoje fazer um programa que fosse um explicativo daquilo que se vai ter na segunda. Navio, como é que estás? Isso. As câmeras de hoje. Mas não precisa se sentir nervoso, fica relaxado. Aqui o nosso programa é um programa suave, de boa vibe, boa energia, né? Então, assim, de maneira muito resumida, queria que mostrasse as grandes mudanças que nós sofremos aqui no estúdio, né? Que foram mais-valias para essa segunda temporada. Porque nós, na primeira temporada, tivemos que fazer alguma aquisição de material, né? Exatamente. De uma forma muito suscetível para podermos arrancar. Nessa segunda temporada, eu sinto que já temos os pés mesmo entranhados aqui no chão, estamos bem firmes e já sabemos muito melhor aquilo que a gente está a fazer. Já sabemos bem o que estamos a fazer e para quem a gente está a fazer também. Certamente. Então, pode-se assim dizer que a primeira temporada serviu de lição para nós. Conseguimos agora obter mais materiais e praticamente nos potencializamos mais ainda concernente a que é o nosso Arqueus, né? Pois é. E já agora, sempre, embora estamos no primeiro programa, vos pedir aquele like, né? Comentário, porque essa temporada nós precisamos que os nossos seguidores também sejam mais interativos, né? Repassem, publiquem, sigam, façam
os cortes, né? Estão livres, aqui não há direitos de Não esquecer autor. da joinha, aquela joinha Tem que deixar aí o gosto, porque é um investimento muito grande que se faz, né? Tempo que se perde, mas nós estamos aqui para informar, porque sentimos a necessidade de passar um conteúdo que seja inclusivo para aquelas pessoas que são usuárias da arquitetura e da construção civil. O nosso podcast não é um podcast virado para profissionais, ele é um podcast que é virado para quem quer aprender arquitetura, quem quer aprender conceitos arquitetônicos, quem quer aprender dicas de construção. Então, é um podcast ideal para quem está a construir, quem está a estudar, né? E até também para o profissional, porque nós sabemos que aprendemos todos os dias. Exatamente. Pois é, vamos lá falar um pouco daquilo que são os nossos equipamentos. O que é que a gente tinha, o que é que a gente teve de adquirir para essa nova fase. Exatamente. Literalmente, eu acredito que todos os nossos internautas conseguem notar a ligeira diferença que houve a partir da nossa clientes, para podermos servir, ou para podermos ter estes mesmos serviços, se nós conseguimos verificar os podcasts anteriores, até os mic, ao nosso programa. E tudo isso fizemos para vocês, né, nos telespectadores, para assim podermos transmitir um programa com mais qualidade, em termos de Exatamente. áudio e som também. Desde já agradecer mais uma vez ao nosso belo público, né, pela primeira temporada. Vocês fizeram que a primeira temporada fosse um sucesso e os vossos comentários, as vossas dicas nos fizeram crescer. Críticas que faziam de forma críticas positivas, né? E até as negativas, a gente apanhou tudo e conseguiu cozinhar essa segunda temporada, né? Tudo foi combustível para nós voltarmos maiores aqui nessa segunda temporada, porque hoje podemos falar sem medo de errar que temos uma equipa melhor, que temos materiais do ponto de vista técnicos mais avançados e também o nosso estudo, a nossa sala encontra-se com maior qualidade. Como podemos ver, nós agora temos, do ponto de vista da iluminação, temos as softboxes, né? Temos aqui 3 softboxes só para esse programa. Temos luzes LEDs de pavimento, como podem ver, se repararem na parte traseira, nas minhas costas. Vamos ver que há uma luz indireta, que é uma luz de pavimento que se esvanece na parede. Né? Estava a falar do cenário. Sim, exatamente. Esse foi um cenário que foi pensado mesmo também para todos os nossos telespectadores, né? Exatamente. Nós no primeiro programa, na primeira temporada, não tínhamos esse cenário que temos aqui hoje. Né? Nós podemos ver, é um cenário que está mesmo alinhado àquilo que é o Arqueus Podcast. Nós podemos ver que temos livros aqui na nossa estante, um capacete, temos alguns prêmios e certificados que a gente ganhou ao longo do ano passado também. E algumas dicas. Temos aí um drone para mostrar que também nós não só falamos sobre fotogrametria, mas também aplicamos aquilo que a gente fala na prática. O que é que realmente muda nessa segunda temporada? Né? O que é que realmente mudou? Temos um novo formato. Exatamente. Nós temos aqui um novo formato, temos uma casa muito luminosa, certo? Porque quando se trata-se de podcast, estamos a nos referir também de imagem. Isso aqui Exatamente. muito mais nítida pela qualidade de imagem concernente aos equipamentos que agora nós obtemos. Exatamente. Na realidade, esses camaradas, né, nós não estamos a ver apenas o navio, mas é uma equipa de mais de 3, 4 pessoas, onde foi necessário muito estudo. Eles tiveram que fazer formações, tiveram que aprender muito com o nosso Google, com o YouTube,
ver o que é que os outros estão a fazer Exatamente. nas diásporas, principalmente o Brasil, que é um grande exemplo, né, que há uma proliferação muito grande de podcasts. Nós aqui em Angola estamos praticamente numa fase inicial, numa fase embrionária. Temos poucos programas, poucos podcasts, poucos estúdios mesmo assim, virados mesmo para podcast. Podcast, certo. E então nós podemos dizer que também fazemos parte desse princípio. Sim, Né? sim, e ajudaram-nos bastante concernente aos nossos serviços, porque uma vez que quando se trata assim de um novo cenário, ou o anterior mesmo, estes mesmos vídeos que nós acabamos vendo, que são os vídeos aulas brasileiros, certamente, porque aqui em Angola, conforme o arquiteto já mencionou, nós não temos estes mesmos serviços. E também foi assim um pouquinho da exigência, um pouco daqueles cutucão que o arquiteto sempre teve conosco. Mas, contudo, estamos aqui para apresentar o nosso novo projeto. Hoje o programa vira-se praticamente ao programa, não ao Arqueus. Ligeiramente estamos É sempre esse podcast, porque estamos a falar do do podcast. podcast, sim. Mas agora é para Exatamente. mostrar a estrutura do Arqueus. E o que vem, o que sustenta o Exatamente. programa em si, né? Correto. Pois é. O que muda na realidade, é o que mudou na realidade. Temos aqui novos formatos. Com isso, um novo compromisso, que é informar cada vez melhor, mas sempre pensando naquilo que é a transformação, visto que cada episódio nós vamos ter um caso real. Né? Vamos passar a falar, dar exemplos de casos práticos que acontecem, tendo em conta os temas que a gente vai debater. Nós vamos dar sempre inúmeros exemplos concretos, né? Para, de uma forma mais clarificadora, poder cimentar bem os ensinamentos que a gente vai passar. Outra ação, ferramentas práticas. Nós vamos dar também a oportunidade, né, dos nossos ouvintes ouvirem aqui dos nossos convidados, né, casos reais, como é que eles usam as ferramentas que podem usar de uma forma prática. Yeah. E por outra, também vamos ter convidados que sejam mesmo técnicos que estão a mudar o jogo. Vamos ter pessoas muito influentes nas suas áreas de atuação, tanto em arquitetura, em ambiente, vamos ter docentes, vamos ter doutores, advogados, Corretores imobiliários. corretores imobiliários e uma gama muito diversificada de profissionais que fazem, que põem a mão na massa no dia a dia para virem falar aqui sobre os seus exemplos do dia a dia de trabalho, dificuldades que apresentam, como resolvem os seus problemas, entraves que vão encontrando naquilo que é o seu trabalho. Né? Pois é, as câmaras, temos câmaras de alta qualidade, As nossas famosas PTZs. as PTVs que me orgulham muito. Né? São câmeras muito caras. E acho que as coisas caras dão aquela sensação de estou bem servido. Né? Certamente, exato. Pois é. O que é que tem mais a falar sobre as câmeras? Epá, as câmeras demonstram a qualidade que atualmente nós conseguimos apresentar nos nossos serviços de qualidade, certo? E dizer que também sobre o programa, eu acredito que muita gente terá o que perguntar. Nós temos aí as nossas redes sociais, as pessoas podem comentar sobre quem se calhar podem, que eles sugerem que apareça no podcast. Acho que seria Exatamente. uma. Vai estar aberto essa segunda temporada de votações. Escolher temas, sessões de perguntas ao vivo, né? Certo. Desafios técnicos com prêmios. Quer dizer, essa temporada nós estamos até a preparar prêmios. A nossa empresa patrocinadora aqui, a Angelos Estudos e Projetos, Certo. ela vai, naquilo que é a sua ação social, vai dar alguns prêmios que vão ser entregues via programa, né? Vamos dar alguns desafios e os vencedores terão propriamente vão ganhar prêmios. Isso vai ser muito bom, né? E pois é, então também hoje vamos aproveitar fazer um preview daquilo que vão ser os temas, né? Para essa segunda temporada nós vamos
focar muito também, né, naquilo que é a evolução da construção, que é tipo a construção 4.0 e o mercado angolano. Vamos falar muito das novas práticas da construção civil, o que está-se a usar muito no mundo da construção. Vamos falar da inteligência artificial. Eu gosto muito de falar de avanços tecnológicos. A inteligência artificial acaba sendo um ponto de virada, né? Então, Certamente. passar despercebido, ou ter um programa como o nosso, e não falar de inteligência artificial, é como se a gente tivesse a contramão daquilo que é a revolução tecnológica, né? E nós sabemos que a inteligência artificial, hoje em dia, atua em variadíssimas áreas. Nós, na arquitetura, nós cá no escritório já estamos a usar a inteligência artificial de variadíssimas maneiras. Para quem faz gestão, nós agora estamos também com uma parceria com uma empresa que é pioneira na inteligência artificial, que é a Angola, que é a T+, né? Onde eles têm um programa que é para gestão de empresas, gestão de empresas, gestão de obras. No único programa a gente pode ter acesso à gestão de obras, gestão de projetos, gestão da própria empresa em si e muitos outros benefícios que o programa traz, né? Pois é. Nós, para o nosso grupo agora temos um técnico de som também. Não dá dizer sobre isso. Antes, o nosso som, nós normalmente passávamos com muitos perrengues para programação. Nós temos uma mesa altamente evoluída, uma mesa altamente eletrônica. Ele já vem E embutida a placa de som e tudo mais e nos consequentemente criava algumas alguma dificuldades. dificuldade, certo? É, E teve a necessidade de adicionar mais um técnico de som. pois é. Com técnico de som, facilmente nós temos já o som com maior qualidade. Ele já faz as programações tanto a nível do computador, por causa das transmissões, como também naquilo que se quer próprios níveis, Sim, sim. por exemplo, medição dos decibéis. Então, continuando naquilo que vai ser os temas que a gente vai abordar, vamos também falar dos edifícios verdes, né? Que são aqueles edifícios que produzem energia, né? Com fachadas fotovoltaicas, né? Que no final de contas sempre são uma mais-valia para aquilo que é a sustentabilidade do edifício. Porque sustentabilidade, a gente não fala só na ecologia, mas fala também no economicamente viável, né? E o socialmente aceito. Quer dizer, são os 3 pilares que os edifícios, para se considerar sustentáveis, devem ter. E a parte da economia, a parte das finanças, acaba tendo um peso muito grande Exato. na sustentabilidade. Então, vamos falar muito sobre isso, sobre prédios que produzem energia, vamos falar sobre o engenheiro por trás das grandes obras, né? Como é que os engenheiros das engenharias civis, estamos a falar não só engenheiro de construção civil, mas também engenheiro eletrotécnico, né? Engenheiro mecânico, né? O hidráulico e todas as especialidades que atuam numa dada construção ou numa dada urbanização, né? Vamos falar de como é que esses engenheiros, como é que esses profissionais, né, atuam. Vamos ter entrevistas exclusivas com projetistas de infraestruturas, né? Vamos falar com profissionais que sua especialidade é só calcular pontes, um exemplo, né? Vamos falar com o pessoal das manutenções prediais, vamos falar sobre revolução tecnológica a nível da própria arquitetura em si. E daí, mais uma vez, a inteligência artificial volta à baila e vamos falar muito também daquilo que hoje em dia, aqui para Angola já é uma realidade, que é o BIM, Building Information Modelation, que é a modelação da informação da construção. Então, são temas que provavelmente serão uma mais-valia para quem está a construir, uma mais-valia para quem quer projeto, uma mais-valia para quem está a aprender. E para quem faz também, que é profissional, né? Uso da madeira, vamos usar a madeira como elemento estrutural, porque nós aqui falamos muito da madeira como material de acabamento, mas a madeira por si só também tem propriedades que podem servir para estrutura de edifícios, né? Então vamos ver, porque nós temos aqui muita madeira,
temos muita matéria-prima no nosso país. E a madeira é um dos elementos que nós temos em abundância. Então, nós conhecemos países como os Estados Unidos e outros que têm uma parte da sua construção com base em madeira. Madeira, certamente, sim. Então, vai ser... Retrata-se também de uma evolução. Mas é mais uma evolução, meu caro. Ferramentas poderosas, né, que nós podemos usar na arquitetura, a partir da inteligência artificial. Né, ferramentas que não precisa ter o mínimo de conhecimento profissional ou de arquiteto. Existem ferramentas hoje em dia, né, que para fazer uma simples habitação, a pessoa pode usar, ou qualquer cliente pode usar, sem que tenha muitos conhecimentos de arquitetura, porque essas ferramentas acabam sendo muito intuitivas, né? E os clientes podem já ter uma ideia básica, pessoas que são leigas em arquitetura, conseguirem fazerem, terem uma leitura, porque já nos apresentam elementos tridimensionais, né? Nós sabemos que todo mundo vive numa casa, então sabemos mais ou menos como é que uma habitação funciona. Então, são essas ferramentas que também vamos trazer, vamos indicar para os nossos clientes também, né? Porque nem todo mundo tem aquela necessidade de ter um grande projeto, aquelas pessoas que só precisam de uma ideia. A partir dessas ferramentas, que até são gratuitas, estão na internet, estão em sites, né? Sim, certo. As pessoas podem usar para pequenas coisas, né? E sempre, mas sempre com aquele cuidado de ter um acompanhamento de um arquiteto, de um profissional que entenda minimamente essas questões, né, de arquitetura. Vamos falar de financiamento, como é que a gente faz para financiar uma obra. Nós temos aí no nosso, foi aprovado acho que 2 anos ou mais, né, o aviso 9 do Banco Nacional, onde cria mecanismos para facilitação de financiamento à construção de habitações, tanto para o construtor como para o proprietário. Então, temos aqui inúmeros temas que a gente vai abordar durante essa segunda. Isso é que a gente disse no princípio, que não vamos apenas convidar engenheiros e arquitetos, mas vamos ter também juristas, vamos ter também economistas, contabilistas, bancários, advogados, de maneira a nos darem a agregarem mais valor naquilo que são os nossos debates, no sistema. Né? Porque se for para falar de financiamento e nós temos o arquiteto, acho que vamos todos... Vai fugir um pouquinho. Sim, não vamos falar disso, porque a gente até entende de números, mas dinheiro mesmo é com financeiros e com contabilistas, né? Pois é, o ano passado tivemos, na temporada passada, uma presença muito forte das mulheres. E essa temporada vamos continuar a ter, porque nós sabemos que temos muitas mulheres que lideram obras no nosso país, temos muitas mulheres que lideram projetos grandes. Então, não é demais, temos aqui o gênero bem representado, né? Vamos falar também sobre manutenções. Nós sabemos que temos um grande déficit naquilo que são as manutenções prediais, né? Existem hoje em Angola, já tem instituições como instituições que velam por essa questão das manutenções. Temos até instituições privadas, associações. Eu conheço, por acaso, uma associação, né, que é a NEMP, que o foco é mesmo manutenção de edifícios. Nós temos aqui centralidades como quilombas, né, mesmo as nossas casas, os condomínios, toda a construção, é como os carros, sim, precisam de manutenção. Então, vamos falar também muito sobre manutenção preditiva. Realidade virtual, vamos falar sobre projetos de interiores, né? Como é que a gente pode, existem ferramentas que já facilitam o cliente a andar no seu próprio projeto, antes do projeto estar construído. O cliente já pode ter a sensibilidade a partir desses óculos de realidade virtual, né? O cliente usa o óculos e consegue enxergar já os compartimentos da casa, né? O cliente pode ter uma noção daquilo que são as zonas construídas já. Pois é, do ponto de vista do ambiente também, vamos falar muito sobre
gestão de resíduos, vamos falar de estudos de impacto ambiental mais uma vez. Já falamos no ano passado, mas este ano vamos reforçar mais ainda, porque são temas que não se esgotam só num programa, são temas muito amplos que a gente tem sempre, deixa sempre de falar muita coisa, né? Certamente. Existem muitos processos de licenciamento, existem também os próprios processos da própria execução, o que é que se faz depois disso. Quer dizer, vamos tentar, ao longo dos nossos programas e das várias temporadas que a gente sabe e tem a certeza que vamos ter aqui, né, debater de forma repetitiva sobre esses elementos, sobre esses temas também. Gestão de resíduos, como é que a gente pode gerar lucros a partir da gestão de resíduos. Nós vemos agora que no nosso mercado, aquilo que a gente considerava lixo, hoje é reaproveitado, que é uma mais-valia. Nós vemos senhoras, meninos acatarem garrafas PETs, ferro, essa coisa toda para pesagem, né? Então vamos falar um pouco sobre isso também. Sobre materiais reciclados. São materiais que são recicláveis, a gente pode sempre... Né? Isso também ajuda no meio ambiente. Ajuda de que maneira, né? Pois bem, e por fim, uma coisa que não pode faltar é prevemos o futuro, né? Para onde é que a gente vai como arquiteto, com a arquitetura angolana, com a construção angolana? Qual é o futuro da construção? Que lições é que nós podemos ter? Porque nós temos países já que estão tão avançados que eles já pensam em construção em Marte, construção na Lua. E como é que a Angola se encaixa nisso? Exato. Como é que nós, profissionais angolanos, técnicos angolanos, estudantes, né, até os próprios usuários, como é que... Quer dizer, o mundo já está a pensar para frente, nós podemos ficar para trás. Então temos aqui, e nós estamos, graças a Deus, nós, Angola, do ponto de vista das tecnologias, não estamos muito atrás. Estamos na frente de muitos países. Nós sempre, com esse advento das tecnologias, da internet, conseguimos também acompanhar para e passo o que está a fazer no mundo todo, né? Então, mais uma vez, meus caros seguidores, nossos internautas, nossos telespectadores, vos peço que nos sigam, né? Continuem a nos seguir. Para quem é novo, siga as nossas páginas, deixe o seu like e partilhe, porque vamos ter a segunda temporada a bombar. Né? Vem aí bons programas, muito bons profissionais que nós vamos manter a frequência dos programas. Vão ser 2 programas por mês, né? E vamos manter. Né? E como inovação também nós vamos ter, e a gente já falou isso no princípio, assim de forma muito generalizada, vão ser temas, a gente vai estar aqui a debater temas e vamos repartir a tela, né? Onde, enquanto a gente vai falar sobre o tema, vai passar sempre um vídeo, ou então uma imagem. Um exemplo. Pois, a dar exemplos, relacionar com aquilo que a gente está falando. Né? De maneira que as pessoas também não fiquem naquela monotonia de só nos verem, vamos ver mesmo os exemplos práticos, né? Daquilo que eu acabei de falar. Então, estamos também já na última parte do nosso podcast de hoje, né? E queria falar um pouco daquilo que são as novidades, né? Novidades que nós vamos ter para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Nós vamos ter para essa segunda temporada ofertas exclusivas para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, né? É isso porque a gente acredita na prática que a Ângelo vai oferecer prêmios. E esses prêmios vão passar desde consultorias gratuitas, já imaginou, tendo um projeto feito pela Ângelo ou não, ou feito por uma outra empresa, por um outro profissional, e ganhas uma consultoria, né? Para o processo não só construtivo, pode ser, vamos fazer uma consultoria com nossos especialistas, né? Como se fosse baseado numa compatibilização do projeto, para nós vermos o que é que cada. Vamos ter também uma espécie de consultorias técnicas, né? Com os clientes, vamos oferecer pequenas mesas redondas, tipo workshops presenciais, mesmo aqui na Ângelo.
A gente vai selecionar um número de ouvintes, né, um número de telespectadores que têm mesma dúvida ou divergem de algumas ideias e criar aqui uma mesa redonda, espécie de workshop presencial para debates, né? Então, para isso, nossos caríssimos já do outro lado, não deixem de comentar, dar sempre aquela joinha, Sim, porque pode ser um deles que vai estar aqui na nossa mesa redonda. exatamente. Não, e depois os comentários também nos ajudam a melhorar. Continuem a criticar. A gente gosta de críticas, principalmente aquelas críticas construtivas, né? Que era bom se mudassem aquilo, aquele outro, pudessem posicionar melhor o equipamento. Né? Certo, certo. Foram essas críticas que nos tornamos agora quem nós somos. Exatamente. E nesse âmbito, no âmbito ainda daquilo que são os prêmios e as ofertas exclusivas dos nossos seguidores, né? Onde ele vai oferecer até descontos em certos projetos para os nossos internautas, para os nossos seguidores, para os telespectadores. Né? Já imaginou? Precisa de fazer um mapeamento do seu terreno. Por ser um ouvinte, um seguidor do Ateus Podcast vai ter já um desconto, pode estar na ordem dos 5, 10, 15, 20%, para fazer um mapeamento, uma topografia, até para fazer um projeto de execução. Né? Então, são essas mais-valias que nós vamos, dessa segunda temporada, oferecer aos nossos internautas, aos nossos seguidores, né? Aquelas pessoas que nos seguem, para que nós possamos criar também mais engajamento na página. Nós queremos também que a nossa página seja mais engajada, as pessoas, porque a gente faz um esforço de tentar passar informação e o vosso feedback acaba sendo o nosso barômetro, né? Não, está a ter feedback positivo ou negativo, quer dizer que as pessoas pelo menos estão a nos ouvir, porque sempre fica uma coisa de bem e uma coisa, né, que agrega algum valor. Certo, Né? exatamente. Então, fiquem prontos, vão ver surpresas épicas. Sim, essa nova temporada terá muita coisa boa para oferecer aos internautas. Pois é, muito bem. Já mesmo de forma a nos despedir, essa temporada também é sua. Participe, comente os nossos episódios no YouTube, no Facebook, ouça os áudios nas plataformas Amazon. Amazon, Spotify e Sim. Apple Podcast. Era isso que estava a faltar. São 3 plataformas de áudio que podem encontrar o Ateus Podcast. Né? Sugira convidados, né? Participe com quem precisa evoluir, como quem precisa evoluir no setor. Esteja atento às nossas surpresas, porque muitos prêmios serão ofertados. Segunda temporada do Ateus não vai ser só um podcast, vai ser um movimento, um compromisso com a excelência, a inovação, do bem construir cá no nosso país, que é Angola. Por isso, junte-se a nós 2 vezes por mês, porque o futuro da construção precisa de ti e precisa de nós. Muito obrigado.